Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre o MBTI e hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou te ensinar a conseguir saber, avaliar qual que é o seu MBTI. Diante de 16 personalidades, muita coisa, né? Fica difícil para algumas pessoas conseguirem se identificar mais com uma ou com outra. E já ouvi de pacientes, já ouvi de pessoas que assistiram que acharam que eram duas personalidades. E é isso, é possível? Como é que isso acontece? Pois é, vim aqui te explicar um pouco sobre isso e mais ainda vou te dar alguns passos, 4 passos para você identificar a sua personalidade, tá bom? E eu creio que você já deva ter se identificado com vários tipos de pessoas diferentes. Pois é, eu acredito que você já se identificou com algum professor, você já deve ter se identificado com algum apresentador de TV, com algum artista, com a sua mãe, com seu irmão, com seu pai, já percebeu? A gente já se identificou com várias pessoas e o melhor, pessoas diferentes. É isso que eu quero que você perceba. São pessoas diferentes? Pera, mas se eu já me identifiquei com pessoas diferentes, então eu não sou aquelas pessoas. Exatamente, você não é aquelas pessoas. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou chegar no MBTI. O que significa que você deve ter visto várias personalidades dentro do MBTI que você se identificou. Você deve ter se identificado com o ativista, né, o mediador, você deve ter se identificado com o explorador, você deve ter se identificado, se você for ler, não sei se você já leu todas, né, eu gosto de ler as personalidades do site 16 personalidades, eu li todas, e eu me identifiquei com várias. E eu mesma já cheguei a pensar se eu não era uma, se eu não era outra. Falei, ué, pois é. Você pode se identificar com várias personalidades e não significa que você é todas elas. O que acontece é que você se identificou com partes dessas personalidades, você se identificou com traços dessas personalidades. Por vezes você é mais fechado, por vezes você é mais aberto também. Ninguém é 100% extrovertido, ninguém é 100% sensorial, 100% intuitivo. Então, nós temos um pouco de cada função. Gente, deixa eu só explicar as palavras, função e traço. No 16personalidades.com, eles gostam de chamar de traço. O Jung, que é por onde eu estudo mais, ele gosta de usar o termo funções. Para extroversão e introversão, ele chama de atitude. Mas para intuição, sensorialidade, a função racionalidade e sentimento, ele chama de função, funções cognitivas. Então eu vou chamar de função que para mim faz mais sentido. Um dia eu explico por quê, mas eu vou falar função. Falei traços aqui porque eu sei que muita gente veio do 16 personalidades para ver esse vídeo e pode ser que ache estranho, mas para mim extroversão não é um traço, é uma atitude. Mas deixando essa parte mais teórica de lado, eu creio que você já conheceu, já se identificou com várias personalidades diferentes, porque você não é sempre a mesma personalidade. Quer ver um exemplo de como você já deve ter sido diferente muitas vezes? Provavelmente você deve estar aqui por isso até. Você já fez o teste lá do site 16personalidades.com ou até o Quati, que é o teste com certificado que a gente tem aplicado para psicólogos, e você fez e deu, uma hora deu INTP, outra hora deu, sei lá, ISTP, por exemplo. Então, assim, e aí, como é que fica? Será que um teste quantitativo é o que vai dizer quem eu realmente sou? Gente, a melhor forma da gente saber quem a gente é, pensando nas personalidades, é uma análise mais qualitativa, claro. Até mesmo porque você pode ter feito o teste num dia que você estava mais reservado. Ninguém é 100% extrovertido, como eu falei. A gente tem momentos de introversão. Tem momentos que a gente precisa se recarregar sozinho e não dá para se recarregar com grupo. Pode ser um dia também que você estava cheio de gente, saiu com um monte de gente nos últimos dias e aquele final de semana que você quis ficar mais na sua. Porém, você é uma pessoa extrovertida. Você vai fazer o teste, vai dar introvertido. E isso também com as funções todas, como eu falei.
Então fica muito difícil quando a gente pensa num teste que é só quantitativo. Precisa ter uma análise qualitativa e é isso que eu vou te ensinar aqui. E para isso a gente precisa entender como que o Jung percebeu, como que ele descobriu essa teoria, como veio dele, né? Antes do MBTI chamava-se tipos psicológicos, então a gente precisa entender como que ele analisava esses pacientes. Ele lançou o livro dele em 1920, mais ou menos, mas assim, ele ficou décadas escrevendo esse livro, analisando pessoas e percebendo essas funções cognitivas. Então, assim, é muito profundo para a gente entender, tá? Então, a gente costuma se identificar com essas partes, com algumas funções das pessoas, até porque cada um lida com uma função de um jeito diferente. E às vezes pode ter uma pessoa que lida com uma função do mesmo jeito que eu, ela lida com a sensorialidade do mesmo jeito que eu lido, mesmo eu não sendo sensorial. Uau, que difícil, né? Gente, eu acho isso maravilhoso, apesar de difícil, porque isso mostra como que a gente é único e singular. Por isso que eu não concordo quando falam assim, ai, essa sopa de letrinhas aí, esse mapa aí que fica mostrando como que você é, te coloca dentro de uma caixinha e não sei o quê. Aí é que tá. Isso não é verdade. O 16 personalidades, o MBTI no caso, ele é mais um guia para você, é um norte para você se conhecer, mas ele não determina como você realmente é, até porque a gente precisa de um papel social para desempenhar em vários lugares diferentes. A Letícia, que está aqui como psicóloga, ou como é que eu posso dizer? Não sei, eu ia falar apresentadora, não sei como é que seria a palavra para alguém que está gravando, que seja, youtuber, vai. Não é a mesma Letícia em casa, com a família dela, e não é a mesma Letícia no consultório, também muda um pouco. E o Jung vai chamar isso de personas, você pode chamar isso de máscaras, é um papel social. Então, assim, a gente é diferente em cada lugar. Eu não posso ser tão extrovertida assim, como eu tô sendo aqui, de falar, né, de ter essa exposição do conhecimento no consultório, por exemplo. No consultório eu tô ali mais tentando entender o paciente, eu tô num movimento mais introvertido. Então, quem me vê no consultório pode falar, nossa, eu não imaginava que você era extrovertida. Pois é, eu sou extrovertida, eu gosto de gente. E pode ser que também, depende, claro, né, gente, da interpretação de cada um, mas o que eu quero dizer é que a gente é diferente, a gente funciona diferente. E que bom que a gente funciona diferente. E que bom que você fez o teste e deu várias personalidades. Eu, como psicóloga, vou te dizer que isso é saudável. É saudável uma hora você tá mais fechado, outra hora tá mais aberto. Tá? Vamos pensar numa pessoa, num artista. Vou dar um exemplo de que não é saudável. Um comediante. Se um comediante, ele fica fazendo piada, né? Ele é comediante até fora do trabalho dele, na casa dele, sei lá, com a namorada dele, com o filho dele. Ou seja, ele não sai daquele papel. Só que aquele papel é uma ponte do eu dele pro mundo ali fora. Mas qual mundo? O mundo dos espectadores que querem dar risada. Então ele é engraçado para quem quer dar risada. Eu sou psicóloga para quem quer ser atendido, para quem é paciente, né? E então quando você pensa numa pessoa que está exercendo uma função fora do seu lugar ali, ou ela se identificou, a gente chama isso, né? Ela se identificou com esse papel social. E aí ela traz isso para casa dela. Ou seja, ela não está respeitando um espaço do eu dela. Então, quando você fala para mim que você que por vezes você se demonstra de um jeito, se expressa de um jeito, por vezes se expressa de outro, isso é saudável. Significa que tem uma plasticidade aí. Porém, existe sim uma função, tô chamando de função, hein, como eu falei lá no começo do vídeo. Existe uma função que é mais predominante, tá? E o Jung analisava as pessoas pela função predominante. Ele chama de função dominante
você pode chamar de função superior, você pode chamar de primeira função, mas é a função mais consciente que a gente tem, tá? E uma função que é mais consciente é uma função que eu mais uso, que eu tenho mais domínio. Então o Jung analisava as pessoas dessa forma. Lá no Instagram eu sempre faço posts, para quem me segue lá vai ver. Eu ponho ali uma pessoa famosa, o último que eu coloquei foi o Steve Jobs, quando eu falei do comandante do NTJ, e eu falei um tipo pensamento racional extrovertido, um tipo racional extrovertido, eu escrevi assim lá. Por quê? Porque a forma da gente analisar primeiro vai ser por essa função dominante. E a função dominante do comandante é o racional extrovertido. É um racional que expressa o seu conhecimento, amplia os horizontes, produz através desse conhecimento. Então ele projeta o conhecimento dele no mundo, produzindo coisas, produzindo trabalhos. Então essa é a função, é o que ele sabe fazer melhor. É o que ele faz o tempo todo, é o que ele gasta menos energia para fazer. Então, essa é a função, a gente vai pela função dominante. No site 16 Personalidades, a gente não vê isso. A gente não vê essa via da dominância. E eles falam lá, se você for ler o texto sobre a teoria, eles vão dizer que eles não buscam entender a pessoa através da função dominante. Eles sabem que existe essa via, mas como é uma via um pouco mais complexa, mais teórica, mais profunda, eles preferem fazer daquele jeito que eles estão fazendo lá, que eu acho que deve ser quantitativo, não tenho certeza, tá? Então é isso, gente. E aí o que acontece? Será que é suficiente quantificar? Como eu falei, não é suficiente quantificar porque você muda. A gente tem períodos, a gente tem fases. E até quando a gente é criança, a gente é bem diferente de quando a gente é adolescente, de quando a gente é adulto e quando a gente é idoso. Quem analisou sua personalidade quando adolescente, pode acontecer de chegar na fase adulta e ver outra personalidade. E agora, ferrou, perdi minha personalidade, não sou mais ENTP, não sou mais ESFP. E agora, não sou mais essa pessoa? Não. Você sempre teve aí com você essa função dominante. A função dominante é o que você trouxe da sua infância, tá? Não tem como fugir dela, porque você domina ela. Você e só as pessoas que têm a mesma personalidade que você que vão dominar essa função. Então, por isso que é legal a gente ir por ela, porque quando você descobre a função dominante, já é meio caminho andado para você descobrir a sua personalidade. Então, eu tô te dando dica de análise de profissional, tá? Profissional que trabalha com essa abordagem junguiana como eu trabalho e que estuda tipologia junguiana, beleza? Então, é bem específico. É fora do teste, análise qualitativa. E tem outras formas de ver também que eu vou também dar mais uma dica, mas essa é a certeira, tá? Que é o que a gente analisa quando aplica o QATI, que é um teste comprovado que os psicólogos aplicam, comprovado pelo Conselho, né, de Psicologia. Então, assim, gente, o que acontece, assim, durante o nosso desenvolvimento de personalidade, isso é importante vocês saberem antes de eu entrar nos passos. O Jung, ele estudou isso, ele pôs isso no livro dos tipos psicológicos e ele também pôs isso no outro livro dele, que é muito legal também de vocês conhecerem, que chama Desenvolvimento da Personalidade. Então, o que acontece? Ele descobriu que a gente vai descobrindo essas funções. Então, a gente tem uma função dominante, a gente ainda não tem ego quando é criança, e conforme vai passando a infância, você vai descobrindo as outras funções. Conforme você vai passando a infância, adolescência, fase adulta, percebe como que funciona a formação da personalidade? Então, assim, a formação da personalidade, para muitos teóricos, se dá quando o cérebro se forma. O cérebro termina de se formar com 21 anos de idade. Que é essa parte frontal aqui, a gente chama de lobo frontal. Ela só termina de se desenvolver por volta dos 21 anos de idade. Por isso que nos Estados Unidos só pode beber a partir dos 21 anos. Isso é neurológico.
Então, muitos transtornos também de humor, de personalidade, a gente só pode diagnosticar depois dessa fase, porque até aí o cérebro tem uma plasticidade absurda. Quanto mais novo a gente mais plasticidade o nosso cérebro tem. E isso não vai só para a parte neurológica, isso vai para a parte psicológica também. Então a nossa psique, ela passa por uma transformação. Então quando você é criança, você tem ali uma função que você domina, que foi a que você se encontrou ali naquela família. Isso aqui, essa função eu consigo dominar porque é uma família que me deixa ser sensorial extrovertido, vou falar, né? Me deixa ser uma pessoa mais sensorial, eles me dão esse espaço e eu gostei, eu vi que eu domino bem, parece que eu nasci já com uma habilidade de mexer com massa, com desenho, com coisas manuais. E aí veio essa habilidade que pode ser genética, junto com o ambiente familiar que reforça, junto com uma adaptabilidade boa, tá entendendo? Tem uma mistura aí de genótipo com fenótipo, que é o ambiente, e conforme foi passando os anos, desenvolvi essa função de um jeito, né? Na infância é a minha função dominante. Então, eu tô te dando um exemplo, não é sempre assim com todos esses fatores, mas assim para você entender como que se dá a formação da personalidade, tá? Depende de muitas variáveis: genética, ambiente familiar, cultura. Por que será que em algumas culturas você encontra pessoas mais fechadas ou mais abertas, né? Brasileiro é extrovertido. Por que brasileiro é tão extrovertido? Então a cultura influencia bastante, não só a cultura como ancestralidade. Você veio de uma família alemã como eu? A família alemã é diferente de uma família japonesa, que também não é igual uma família de espanhóis e muito menos como família italiana. Tem essa influência também. Então tudo isso acaba contribuindo para a formação da personalidade. Outra coisa que contribui para a formação da personalidade, vai anotando aí para você ir analisando onde você nasceu, você vai perceber. Outra coisa no ambiente que também influencia, olha que interessante, é a composição familiar. Então, se os dois pais são muito fechados, é muito mais fácil de vir uma criança mais extrovertida, porque aí entra numa questão até mais sistêmica do que mais sistêmica ali da família. É como se você precisasse ter um contraponto. Então isso também pode acontecer, tá? Muitas vezes traços mais sombrios, né? Ou seja, que não estão nessa personalidade dos pais, vem também, a criança vem, ela faz um contraponto. E então assim, gente, vocês estão vendo que não é tão simples. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam mal do MBTI. Não é legal, porque tem um estudo por trás. O Jung ficou décadas escrevendo esse livro e é claro que não é para tipificar. A ideia dele é que você possa evoluir como um indivíduo. E como que ele evolui? Conhecendo as funções. Então, se você é um intuitivo e você fala: ai, que saco esses negócios de maquiagem, não gosto das coisas de cabelo. Ai, é muito chato, meu. Eu sinto lá as meninas ficam falando de shampoo, não sei o quê. Ok, porque para você talvez um assunto que fosse mais profundo, mais intuitivo, fosse mais interessante, você tem mais domínio, então você tem um preconceito e você acha que esses assuntos são muito superficiais. Mas aí não adianta você só saber que essas pessoas são mais sensoriais do que intuitivas. O Jung vai dizer que a evolução está quando você começa a receber, a aprender essas funções. Olha o desafio. E o Jung vai chamar isso de processo de individuação, porque conforme você vai conhecendo e vivenciando, experienciando essas funções diferentes que você não domina, ou seja, elas te dominam, por isso que é tão difícil. Um dia eu explico melhor sobre essa dominância. Então, o que acontece é que você vai querer se afastar, né? Então, o que é um exemplo muito legal dessa evolução que eu tô falando, desse processo de individuação que ele conta, é a história da Dorothy no Mágico de Oz. Aí você fala: o que a Dorothy tem a ver? Gente, a história da Dorothy, a história do Mágico de Oz a história da Dorothy no Mágico de Oz é exatamente
essa estrada do autoconhecimento, né? Ela sai de uma casa, ela tá numa casa, na verdade, que tem muitos problemas, então ela sonha, né? Parece que é um sonho, pelo que a gente entende no filme, que ela tá num outro ambiente, lá ela precisa ir para Oz, né? Lembra que ela precisa levar o espantalho, o leão e tudo mais, esse pessoal todo para poder se curar, né? Ela vai curar ali as pessoas, cada um com o seu problema, que seja. A questão é que cada integrante ali que tá com ela, daqueles personagens indo para Oz, eles acabam representando uma função. Então ela encontra o espantalho, que quer ter um cérebro, ou seja, ele quer ser mais racional, ele está em busca de uma função que a gente chama de função pensamento, que é a razão. Depois ele encontra, ela vai encontrar o que quer o contrário, o que quer o coração, ou seja, ele quer desenvolver a função sentimento, que é o homem de lata, percebe? Então, conforme você vai vendo, ela vai conhecendo cada função. E depois que eu te contei isso aqui, vai assistir o filme de novo, ou ler o livro, se você prefere ler, que você vai ver como é interessante. Porque no fim, no decorrer do filme, na verdade, ela vai percebendo que ela tem essas funções dentro dela. E que ela achava que estava ajudando as pessoas, mas na verdade ela estava se ajudando. É ela que precisava desenvolver aquelas coisas todas, a coragem do leão e daí vai. Então, é muito interessante. Eu vi uma análise, não é minha essa análise, tá? Eu vi uma análise de uma analista junguiana falando sobre isso e eu achei fenomenal. Então, a história do Mágico de Oz é esse processo de autoconhecimento. Por que eu tô contando isso? Para te mostrar quão importante é essa teoria de personalidade. Então, ela não veio para tipificar, ela veio para você evoluir. Não é para dizer, eu sou uma NFP, sou assim, sempre serei e acabou. Não. Ela veio para você poder se conhecer mais. Se eu sei que eu sou assim, a minha personalidade, eu sou idealista, sou NFP. Então, assim, eu sei que o meu calcanhar de Aquiles é a minha sensorialidade. Eu sei que é muito difícil para mim lidar com, seja com, com memorizar áudios, memorizar caminhos. Eu tenho muita dificuldade de captar essa sensorialidade toda, né? Que é captar os 5 sentidos. Então eu sei que eu tenho essa dificuldade. Eu sei. E aí, vou ficar sabendo e vou falar para todo mundo que eu sou isso, por isso que eu não entendo as coisas? Não, né? Se eu quero evoluir, eu vou estar aberta. Não é fácil. É muito melhor você deixar isso acontecer naturalmente. Mas quando você sabe que você tem que você pode evoluir isso, que isso vai te fazer mais feliz, mais satisfeito e vai chegar mais perto de quem você realmente é, aí fica mais interessante. Você vai querer fazer, vai querer partir para esse autodesenvolvimento. Mas assim, é isso, gente. Então, sempre partimos de uma função principal para depois a gente conhecer as outras. É assim que funciona. Então, você nasceu. Este é o primeiro passo que eu quero te dar aqui. Pode anotar aí, que é na infância. Então, você precisa pensar. Você era uma pessoa mais extrovertida ou introvertida? Difícil, né? Ok. Mas mais do que isso, eu quero que você lembre, eu quero que você tenha uma lembrança mais antiga. Se você não lembrar, pergunte para sua mãe, para seu pai, para quem te conheceu quando bebê. Quando bebê é a primeira atitude que você vê. Você consegue ver se um bebê é mais fechado ou é mais aberto. Você consegue ver. Tem bebê que é mais na dele e tem bebê que não. Eu fiz análise de bebê num curso que eu fiz de psicanálise infantil. Eu tinha que analisar uma bebê de 4 meses, gente. E os meus outros colegas também, todo mundo tinha que ficar analisando o bebê. Foi o bebê mais novo que eu encontrei. Era nítido o quanto aquela menina era extrovertida. Ela me chamava com os olhos, sem falar. Ela ficava animada de saber que tinha uma pessoa nova ali. Então, assim, a gente consegue perceber. Se você não vai lembrar, pergunte para sua mãe, pergunte para o seu pai, para quem te conheceu quando bebê, porque precisa ser você mais novo,
É isso que você tem que pensar. Quanto mais novo você é, porque é aí que você vai ver a sua função dominante. A função dominante está na infância. Tá na infância. Porque você vai falar assim, eu fiz o teste de INFP, mas às vezes deu em INFP. Eu não sei se eu sou mediadora ou se eu sou idealista, ativista, porque os dois têm funções parecidas, né? O que é função dominante de um é função secundária do outro. Mas espera, quando você era bebezinho, o que você mais fazia? E o legal de você lembrar da infância é porque na infância a gente não tem filtro. Conforme a gente vai ficando adulta, a gente sabe que não dá para ser extrovertido em todo lugar, mas a criança não sabe. Então a criança extrovertida, ela vai se interessar pelo ambiente, ela vai se interessar pelas pessoas, pelo mundo afora, mesmo que não seja a hora certa. Quem vai dizer que é a hora certa ou não é o pai e a mãe, ela ainda não tem a moral desenvolvida. Então, criança, bebê, assim, bem pequenininho, quanto menor, melhor. E aí, você tinha uma atitude mais pro ambiente, de querer se expor no ambiente, ficava mais feliz e energizado quando tinha gente? Ou você era um bebê que era mais na sua, mesmo com muita gente, você ficava mais na sua? Não é tímido, hein, gente? Tem criança que é tímida. Tem criança que é tímida. Aliás, por isso que é legal também lembrar de quando bebê, porque quanto menor a gente é, menos esses problemas emocionais tem, porque timidez não tem a ver com introversão, timidez é insegurança, né? Dificuldade de pertencer ali no lugar. Então, é legal você tentar lembrar o mais novo possível por isso também. Então, você tinha uma atitude mais para fora ou mais para dentro, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que eu quero que você lembre ou pergunte para quem te conheceu, bebezinho também, ou criança, 3, 4 anos de idade, era com que frequência você exercia as funções: intuição, sensorialidade, razão e sentimento. Ai, gente, que difícil, né? Então, vamos lá com os exemplos para ajudar vocês. Como que é uma criança intuitiva? Como que é uma criança intuitiva? Eu posso falar porque eu sou, tá? Criança intuitiva é curiosa. Sabe aquela criança que pergunta? Eu sei que tem a idade do perguntar, né? O Zequinha lá, por quê? Por quê? Pois é, eu sei que tem a idade do perguntar. Mas é antes dessa idade, e não só isso, a frequência. Porque a idade do perguntar é 5, 6 anos, né? Por aí. 6 para cima que seja, depende da criança, às vezes 7. Mas eu tô pensando numa criança que é muito curiosa. E às vezes ela não usa só pergunta, ela quer fuçar, ela quer ir nos lugares, quer conhecer. Ai, mas o bebê de 1 ano faz isso. Faz isso, por isso você não pode pensar só numa fase, você tem que pensar em várias fases. Tem criança que é curiosa, mesmo depois da fase do fuçar, de que aprendeu a andar. Tem criança que é assim, entende? Eu era muito curiosa, eu queria saber o que fulano estava falando, eu era intrometida, porque eu queria saber, entendeu? Então tinha intuição com extroversão aí já, no meu caso, dando um exemplo meu para ficar mais fácil. E aí eu ficava querendo saber, por quê? Aquela curiosidade, quer saber, por que fulano faz isso, como é que fulano faz aquilo, né? Diferente de uma criança, vamos pensar numa criança que é mais sensorial, aquele menino que gosta de estudar, que tem uma memória, gente, ele guarda o que a professora falou, sensorial introvertido, né? Então vamos fazer de cada um para ficar mais fácil. Criança intuitiva e extrovertida, perguntadeira, curiosa, fica enérgica com gente, tá sempre querendo fazer amiguinho. Criança intuitiva introvertida, como é que é? Ela é curiosa, mas sozinha. Ela não vai ficar indo atrás, perguntando muito pro outro, a não ser pra mãe, que ela já tenha mais intimidade, mas ela vai ficar fuçando, às vezes buscando vídeo no YouTube Kids. Ela quer ficar lendo, então ela procura ler, ela quer saber como que tal coisa é curiosa, quer saber, quer entender.
E a criança sensória extrovertida? Ah, aquelas crianças que gostam de dançar. Já viu? Tem criança que é fascinada por dança, fascinada por desenho. Ah, mas as crianças desenham. Eu desenhava quando era criança, mas eu não tinha fascínio por desenho. Eu preferia 1000 vezes ficar falando como um bom extrovertido intuitivo. Intuitivo e extrovertido é assim, né? Eu adorava ficar falando com os meus coleguinhas, mesmo que eu não fosse amiga. E eu queria saber por quê. Por que você acha isso? Por quê? Ah, mas o fulano disse isso, e se ele fizesse isso? É intuitivo e extrovertido aí, ó. Entendeu? Então, assim, o sensório extrovertido, ele é uma criança que gosta de esporte, gosta de dançar, faz balé, não porque a mãe colocou, presta atenção. Ele gosta de construir Lego. Ele gosta, sensorial extrovertido. E o sensorial introvertido? Ei, são os nerdinhos. Por que nerdinho? Vou explicar, tô brincando, colocando um tipo aqui, mas brincadeira. Mas uma criança sensorial introvertida gosta de estudar. Ele decora muito fácil as coisas, ele capta tudo que vem dos 5 sentidos. É aquele menino que gosta de sentar e ouvir a aula. E ele lembra e depois ele fala, ele pode falar se ele quiser, não sei, depende, né, da criança. Você era uma criança assim? E uma criança racional introvertida? Eita, acumulador de conhecimento. Já desde pequeno queria saber como que o vulcão funcionava. Meu Deus do céu. Para que ele vai fazer isso ele não sabe, mas ele quer saber. Ele quer saber. E o racional extrovertido? Como é que é? Aquela criança fazedora? Tem criança que é fazedora. Gosta de esticar a cama, gosta de ter tarefa. Gente, para mim, tinha que me empurrar. Não era uma coisa que eu fazia naturalmente. Minha mãe tinha que ficar me chamando a atenção. Entendeu? Tinha uma irmã minha que minha mãe não precisava chamar atenção. Mas minha mãe tinha que chamar atenção para outras coisas, que eu falava demais, eu perguntava muito. Tá bom, Letícia, chega? E para essa minha outra irmã, era diferente. Não precisava pedir para arrumar a cama. Olha a produção, né? Mas vamos tentar sempre lembrar quanto menor possível. E pense na frequência dessas atitudes. E o sentimental extrovertido, como é que é? Gente, sociável, popular. Popular, a gente está falando aí do cônsul, do protagonista também, né? É o líder da sala. Todo mundo escolhe como representante, mas vamos pensar nas atitudes. Tá sempre preocupado com o que o outro sente. Tem criança que é assim. Tem criança que vira para a professora, já vi, e fala: nossa, professora, você tá triste. Quem trabalha em escola sabe. E o sentimental introvertido? Esse é difícil, né? É difícil. Ele tem ali o sentimento, mas ele fica na dele. Ele não expõe. A gente já sabe que ele é mais fechado, porque ele é um sentimental introvertido. Mas normalmente eles gostam de coisas bem excêntricas, né? Assim, já sabe ler, gosta de ler um livro, gosta de história, gosta de desenhar, mas ali sozinho com ele, né? Ele fica ali, sozinho. Ele usa o sentimento, mas sozinho. E é uma criança que, assim, leva muito a sério os sentimentos dela. Muitas vezes pode até ser uma criança que defende os sentimentos do coleguinha, né? Porque ele se identifica, não sei. Mas, assim, é um sentimental fechado. Pronto. Se você conseguiu se imaginar aí numa dessas quando criança, quanto mais novo você foi, já deu para identificar. Primeira atitude, se é extrovertido ou introvertido, e depois as funções. Aí você junta. Juntou aí? Vou fazer um exemplo meu para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, vou pegar aqui nesse caderno. Eu lembrei, minha mãe me contou que quando eu era pequena, eu era uma criança que gostava de fazer careta para os outros. Eu tinha o hábito de ficar tentando falar com os outros mesmo sem falar. Então ela via que eu tinha muito interesse no ambiente, então eu já sei que a minha atitude era mais extrovertida. Então a gente põe um E aqui, ó. Aí você põe um E. Se você falar, o meu era o contrário, então põe um I. E eu lembrei que todo dia eu ficava perguntando
coisa para minha mãe, era curiosa. Eu lembro de desenhar, mas não era tanto quanto a curiosidade. Eu lembro de eu ser uma criança mais sentimental, eu lembro disso, de ter essa coisa de me importar com o outro, mas não era tanto quanto a curiosidade. Eu sempre fui muito mais curiosa. Olha aí a dominância, entendeu? Aí eu ponho um N de intuição. Pronto. Eu já sei eu já sei 2 personalidades que eu posso ser, porque se eu sei que a minha função dominante é intuição extrovertida, que é o que eu coloquei aqui, quais são as 2 personalidades que são intuitivas extrovertidas? Se você for olhar lá os 16 personalidades, eu vou te falar quais são. ENTP, que é o debatedor, e o ENFP, que lá tá como ativista, mas eu gosto de chamar de idealista. Esses 2. Esses são os intuitivos extrovertidos. Aí você vai ter um terceiro passo. Gente, não é simples, hein? Então, se você ver até aqui, é um exercício que eu tô te dando. Por isso que, vou te falar, mesmo depois desse exercício que eu tô te dando aqui, você vai lembrar e você, de repente, pode até mudar de ideia. Autoanálise não é uma coisa que a gente faz em 10 minutos. Precisa ter muita reflexão mesmo e lembrar das coisas. Acho que muita coisa que eu perguntei aqui para você vai, de repente, só conseguir pensar melhor depois de alguns dias, por exemplo. Então, o terceiro passo você tem que pensar o que você mais... Eu falei da função, né? Aí tá, o que vai acontecer? Ou eu sou ENTP, ou eu sou debatedora, ou eu sou idealista, que é o ativista NFP. Como que eu sei? Ou eu sou mais racional, porque o debatedor é mais racional, ou eu sou mais sentimental, que é o NFP, o ativista idealista. E aí a mesma coisa, eu tenho que parar e pensar na frequência. A frequência é o que vai contar, o que eu mais faço e o que eu mais tenho vontade, quando criança, tá? Eu sempre fui uma criança mais voltada para os meus valores pessoais do que para a função pensamento. Se você conseguir lembrar, é melhor ainda, tá? Se você não conseguir lembrar, eu vou dar uma outra dica. Pense como adulto ou adolescente, porque essa função que eu tô falando aqui, racional ou sentimental no meu caso, a gente chama de função auxiliar. E a função auxiliar, que é a segunda função mais consciente, ela vai ser desenvolvida depois dessa função dominante, tá? Então, assim, tem que pensar na adolescência também e na fase adulta. Onde você fica mais confortável? O que te faz se sentir... Onde você tem mais domínio? Pensando nos valores, estou dando meu exemplo, tá? Pensando nos valores pessoais ou no que tem que ser feito, na lógica. Eu me sinto mais confortável com os valores pessoais. Para mim é cansativo, me gasta mais energia quando eu tenho que ser mais racional. Então isso é uma dica, onde você gasta mais ou menos energia. Você pode fazer um teste no seu trabalho ou nas suas atividades do dia a dia e veja quanto tempo você passa usando a sua função racional e a sua função sentimental. Às vezes no seu trabalho dá para fazer. Se você trabalha com gente, presta atenção. Anota mesmo, anota. Põe no caderno do lado. Tipo, nossa, de 5 reuniões que eu tive, as reuniões que eram mais lógicas, uma que era mais lógica e 4 eram mais voltadas para valores pessoais, por exemplo, né? Que eu tinha que pensar muito no outro, no cliente, esse tipo de coisa. Nossa, eu vi que eu tinha muito mais gás para trabalhar com as pessoas, com o sentimento delas, né? De tentar entender como o cliente se sente. Parece que eu não fico tão cansado quando eu tenho que sentar, me concentrar e fazer ali um relatório sobre aquela reunião, que seria algo mais lógico para o meu chefe. Se eu estou num dia que eu tenho que usar mais a minha função pensamento, vamos supor que inverta, que 4 horas eu passe sendo mais racional, só fazendo coisas mais lógicas, e eu percebi que eu não consigo ficar 4 horas como eu consigo fazer reunião com o cliente, então você está falando de uma pessoa que é mais sentimental. Aquilo que te consome mais, que te desgasta mais, é uma função menos consciente. A sua função auxiliar você consegue também ter mais facilidade de trabalhar.
Então, por aí eu já sei qual é a minha personalidade, eu sou INFP. Pronto. Entendeu? É assim que funciona, tá? E sempre bom pensar o que você tem mais vontade, não o que você faz, porque o que você faz normalmente está atrelado com o lugar que você tá. Se você tá na escola, se você tá no trabalho, se você tá com os seus pais, que aí é a tal do papel social que eu falei. Então, dependendo do lugar que eu tô, eu não consigo ser NFP, entendeu? Eu não consigo. Por exemplo, quando eu tô fazendo a minha pós, eu faço pós, né, em psicologia junguiana. Eu tô lá, tô com o pessoal, tô com os professores e tal. Mesmo que seja um assunto de psicologia que envolva emoções, a gente tá ali mais analisando e fazendo, aprendendo de uma forma lógica a psicologia junguiana. Então, na maioria das vezes não cabe eu ser sentimental ali. Tanto que pra mim é cansativo, é diferente de quando eu atendo. Quando eu atendo o tempo voa. Eu aqui com vocês o tempo tá voando. Porque pra mim é o que eu faço com facilidade, porque eu tô lidando com gente, eu tô lidando com valores pessoais, então eu tenho muito gás para falar sobre isso. Eu já sou extrovertida e a minha segunda função é a sentimental introvertida, que tem a ver com os valores pessoais, com os meus valores. Eu valorizo muito que as pessoas se conheçam, que as pessoas se gostem, que as pessoas encontrem o seu potencial. Porque para mim isso fez falta um dia, então isso virou um valor pessoal para mim. Então falar sobre isso é energizante. E como eu sou extrovertida, que a minha função dominante é a intuição extrovertida, eu faço isso com uma facilidade, com domínio. Eu tenho aqui um caderno que eu anotei coisas, mas eu quase não olhei para esse caderno, porque eu tô aqui, é natural, eu domino. Então a mesma coisa acontece nas outras funções. Tem gente que consegue ficar 4, 5 horas fazendo uma pesquisa. Já vi gente, colegas meus que são mais racionais. Meu pai do céu, eu não consigo. Para mim é muito cansativo. O que ele faz em 4 eu devo fazer em 2. Assim, o que ele faz em 4 eu digo, ele consegue, ele vai estudar mais que eu, né? Na verdade é o contrário, né? O que ele faz em 2 horas eu faço em 4. Porque eu não domino, aquilo me consome, aquilo me domina. Então sempre pensa nessa questão da energia, onde você tem mais disposição. Se você não conseguir saber da infância, essa é a melhor forma de você descobrir, tá? E onde você tem mais disposição. Agora, conforme vai andando a vida, a gente vai aprendendo a lidar. E eu precisei desenvolver um pouco mais a minha função racional. Algumas pessoas nascem no lar com pais mais racionais, que foi o meu caso. Então eles me incentivavam muito a acumular conhecimento, me incentivava assim, eu via eles fazendo muito, né? Eles gostam de ler, meu pai ama ler bastante, acumular conhecimento. Então parece que eu tive que desenvolver essa função, mesmo não sendo minha. Então para mim ficou um pouco mais fácil, apesar de ser minha terceira função. Ficou um pouco mais fácil. Eu tenho alguns referenciais que me ajudam. Mesmo assim, não é o que eu mais domino. Mas isso pode acontecer, tá? Então tem muitas vezes coisas que você recebeu do ambiente que não tem a ver com quem você realmente é, com o que você domina, funções que você aprendeu com seus pais, com pessoas que convivem com você e de repente depois acaba ajudando no processo de individuação. Tem gente que acha que eu sou racional e eu não sou racional, né? Mas por conta disso, porque eu aprendi a lidar com essa função, tá? Não tenho domínio, mas aprendi. E aí, uma outra etapa que eu tenho é alcançar a função inferior, né? Que é a sensorialidade introvertida, tá? Então aí é só você montar a personalidade assim, tá bom? Se alguém quiser escrever e colocar nos comentários os passos, show de bola. Não tem problema, eu acho o máximo, mas eu precisava explicar isso aqui para vocês entenderem. É bom conhecer o conceito. Só colocar os passos fica muito vazio, tá? Fica muito vazio e pode prejudicar para você poder entender, para você entender o porquê, o para quê para fazer os passos, né? Eu pelo menos vejo dessa forma, se não estiver sendo muito prolixa. E lembre-se de uma coisa, a gente pode mudar dependendo do ambiente, tá? Como eu falei. E aí é legal o processo evolutivo, o tal do processo de individuação, porque quanto mais eu conseguir desenvolver essas outras funções, como a gente vê lá no filme da Dorothy, eu vou me dar melhor em outras áreas, em outros ambientes.
Então, por exemplo, para eu fazer esses vídeos aqui, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso estar focada. E o foco vem de qual função? Função pensamento, racional. Se eu não tiver essa função bem desenvolvida, eu posso não ter disciplina na vida. Aliás, NFP, um dos nossos calcanhares de Aquiles é a disciplina, esse movimento processual. A gente não vai dominar, nem tem que exigir que a gente domine isso, mas se a gente conseguir desenvolver, a gente fica um ser mais completo, a gente fica mais perto de quem a gente realmente é, a gente consegue alcançar mais coisas, a gente não fica preso ali naquela função dominante. Outra coisa também que acontece, gente, que é legal de contar, que pode estar acontecendo com você, que eu falei que ia falar depois e agora vem ao caso falar, é você ter desenvolvido tanto a sua função auxiliar, que é a segunda função mais consciente, que você fica na dúvida. Veio uma pessoa me perguntar no último vídeo do comandante NTJ, que ele estava confuso se ele era um arquiteto INTJ ou se ele era o comandante ENTJ. Sabe por que dessa dúvida? Porque provavelmente ele desenvolveu tanto essa segunda função que ele é os dois. O INTJ, o arquiteto, domina a intuição introvertida. E a segunda função dele é o racional extrovertido. O NTJ é o contrário, ele domina o racional extrovertido e ele tem como auxílio a intuição introvertida. Se ele desenvolveu as duas, ele é as duas personalidades. É assim que o Jung vê, tá? Eu não sei como o MBTI lá, 16 personalidades vê, mas é assim que ele vê a pessoa. E o Jung mesmo teve dificuldade de identificar pessoas desse tipo. Que ele falava, não sei se o fulano é intuitivo, introvertido, ou se ele é racional extrovertido, eu tô na dúvida. Porque ele desenvolveu tão bem essa segunda função que ele se encaixa nos dois. E tudo bem. Então você vai se identificar com os dois. Não tem nada de errado. Tá? Isso pode acontecer e isso tem a ver com a sua evolução. Parabéns, se você tem essas duas desenvolvidas, cara, você deve ser uma pessoa mais madura. Isso acontece com pessoas mais velhas, né, que já estão mais amadurecidas dentro de si. Não mais velhas de idade, né, porque nem todo mundo que é mais velho de idade está tão maduro assim. Mas se a pessoa buscou, fez terapia por um bom tempo, que se conhecer, é comum você ver isso, né? Pessoas apaixonadas por autoconhecimento, pode acontecer isso com elas, tá bom? E é isso, gente. Então, lembrando dos papéis sociais, que você pode demonstrar também diferentes personalidades em lugares diferentes. Elas que fazem uma ponte da gente com o mundo externo, né? Com o mundo social. Então, são os papéis, né? A tal das personas que Jung chama. Por isso a importância de se conhecer mais também, como eu falei, porque aí você se adapta melhor ao ambiente, você produz mais. Tá bom? O nosso eu não tem a ver com esse papel social. Importante falar isso para vocês. Quem você realmente é uma descoberta para a vida inteira. O Jung vai chamar isso de self. Quem é o seu self? Self significa si mesmo. E aí, a meta dessa caminhada, desse processo de individuação que Jung fala, é o encontro desse mesmo. E ele fala que está dentro da gente. Que no fundo a gente sabe. Ele aparece em sonhos, aí vem outros temas bem legais. Mas a gente sabe, no fundo, quem a gente é. Quem a gente é mesmo, né? O nosso eu mesmo. E ele vai dizer que na vida a gente busca encontrar esse eu mesmo até morrer. Até morrer. Às vezes tem gente que não encontra. Um dia eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é um outro assunto que também tem a ver com personalidade. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Estou aberta a perguntas. Me sigam lá no Instagram. Se inscreve aqui, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho porque eu estou colocando vídeo toda semana. Tchau, tchau.